Se todo pensamento que passa na sua cabeça fosse verdade, você já teria desistido de muita coisa. Eu não sou bom o bastante, eu sempre estrago tudo, ninguém gosta de mim, se eu parar pra descansar, eu tô sendo preguiçoso. Essas frases parecem que estão falando alguma coisa verdadeira sobre você ou sobre alguma coisa que já aconteceu, mas na verdade elas podem ser só o seu cérebro tentando te proteger de alguma situação que ele acha que é um perigo. Mas às vezes ele pode estar exagerando e fazendo você pensar demais sobre uma coisa que não é bem assim. Eu sou Arthur Marra, psicólogo, e nesse vídeo a gente vai ver que os nossos pensamentos podem não ser bem um retrato da realidade, e no final do vídeo eu vou te ensinar um segredo da psicologia. Então a gente tem uma ideia meio perigosa que a gente vai aprendendo sem perceber. A gente acha que se a gente pensa alguma coisa, isso deve ser a realidade. Só que o pensamento ele não é uma realidade, ele é mais uma hipótese. E como a gente viu, o cérebro ele pega partes de alguma coisa, de uma situação, de um sentimento que a gente teve e tenta completar com o que parece mais possível. E além disso, ele está buscando o tempo todo sobreviver e não fazer a gente ficar feliz ou ficar mais tranquilo. Então o que ele pode fazer é pegar uma situação que a gente viveu ou que a gente pensou e transformar ela em uma hipótese para a gente sobreviver. Então ele vai fugir da ameaça, mesmo que isso seja pensar o pior cenário possível. Vamos imaginar uma situação. Você mandou uma mensagem e a pessoa não respondeu, depois de alguns segundos. E aí seu cérebro vai pensar na pior hipótese. E geralmente pode ser alguma coisa sobre você. Aquela ideia, ninguém gosta de mim, não sei conversar. E aí ele pode começar a extrapolar. Eu sempre estrago as coisas, eu não consigo conversar com ninguém. E aí a gente consegue perceber que foi um salto. Então de uma mensagem não respondida, a gente já vai pensando o pior cenário, sei lá, que a gente vai ficar sozinho para sempre. Esse processo ele acontece muito rápido. É o que a gente chama de pensamento automático. Esse pensamento ele geralmente vem com uma emoção, com uma lembrança e também com um comportamento. Dependendo desse comportamento, a gente pode até ser mais impulsivo. Então a gente tem que tomar cuidado com esse pensamento automático, com essa sensação que vai vir e com o comportamento que vai vir para a gente não tomar uma conclusão precipitada. E aí a sensação que pode vir junto com o pensamento automático pode ser uma sensação de angústia, de ansiedade. E aí o nosso cérebro ele tá realmente tentando proteger a gente de alguma exclusão, de alguma coisa que aconteça a partir desse pensamento. Só que a gente viver com essa ansiedade o tempo todo não é o melhor caminho. A gente vai acabar ficando cansado. Então a gente sabe que as emoções são boas, mas a gente viver com uma emoção muito estressante o tempo todo pode ser ruim. E agora vem a parte importante. Você não precisa acreditar em tudo que você pensa. Uma vez eu vi um vídeo interessante que falava que, afinal, quem controla a nossa mente é a gente. Quem controla o nosso pensamento é a gente. Então a gente não pode simplesmente virar refém do que a gente está pensando. E meio que pode parecer meio óbvio a gente pensar assim, mas quando a gente entende como que isso funciona, pode ser meio libertador. Então olha só, na psicologia a gente chama isso de reestruturação cognitiva. Pode parecer um nome meio esquisito assim, mas a gente vai entender um pouco de como que isso funciona. É basicamente a gente questionar os nossos próprios pensamentos, a gente se perguntar se aquilo faz sentido, se aquilo tem alguma base, e a gente procurar as evidências se esse pensamento é verdade ou não. Porque quando você só deixa esse pensamento chegar e não faz nada com ele, ele pode acabar fazendo parte de quem você é, da sua identidade, o que você considera sendo você mesmo. Então se a gente pensa, eu sou um fracasso, eu falhei, eu sou um amigo ruim, eu não consigo conversar com as pessoas, isso vai fazendo parte de quem a gente é. Então a gente vai se retraindo, sendo uma pessoa, sei lá, mais tímida, e isso vai confirmando aquele pensamento que a gente teve lá atrás. Então se a gente pensa que a gente não sabe socializar, isso vai virando parte da nossa identidade, a gente para de falar com as pessoas, e aí aquele pensamento lá do começo, ele vira realidade. E aí a gente começa a reestruturação, a remodelar esse pensamento de uma forma simples. A gente tem que identificar o pensamento. Então o pensamento ele é geralmente uma frase. Tenta separar ele da emoção. Então a emoção é só uma palavra, ansiedade,
São coisas que a gente sente, a ansiedade, o estresse, a angústia, isso é a emoção. O pensamento, ele é geralmente uma frase que pode dizer respeito à situação ou o que a gente é, então, tipo, eu sempre estrago tudo, eu não sou bom o suficiente, ninguém gosta de mim. Então, o cérebro, quando ele tá nesse modo de defesa, ele vai pensar essas coisas meio exageradas. Então, quando a gente tem esse pensamento de, eu nunca sou bom, eu sempre estrago tudo, então esses pensamentos, eles são meio extremistas. E quando a gente começa a questionar eles, perguntar, é isso mesmo? Sempre que eu estrago tudo? Será que todas as vezes que eu pensei assim, era verdade? Que eu pensei que ia acontecer alguma coisa ruim, isso virou realidade? Então a gente tem que começar a desafiar esses pensamentos. Não foi sempre. A gente começa a buscar as evidências para isso. E depois a gente vai buscar uma interpretação alternativa para esse pensamento. Então, depois que a gente viu que as evidências não favorecem esse pensamento, a gente vai buscar talvez um pensamento alternativo. Não é aquela ideia meio coach vazio, sem sentido, tipo assim, a gente trocar um pensamento de eu sempre fracasso para tipo, eu sou incrível, eu sou sensacional, eu sou demais. Não é a gente também ser extremista pro outro lado, né? Mas é a gente trocar esse pensamento e perceber que ele não é a realidade, esse pensamento de eu sempre estrago tudo. Isso não é a realidade. A realidade talvez seja, eu mandei uma mensagem errada nesse momento, eu falei uma coisa inapropriada para isso. Então a gente trabalhar com o que é realidade, com um pensamento alternativo que faz sentido com o que realmente aconteceu. Então imagina que você está numa apresentação de um trabalho e aí alguma coisa sai errado, sei lá, você fala alguma coisa que não estava planejado e aí você começa a se sentir mal. E aí vem o pensamento automático de, eu sou péssimo, eu não sei falar em público, e aí a gente vai criando essa identidade. Mas se você identificou o pensamento e procurou evidências de que aquilo não é verdade, a gente pode mudar esse pensamento, reestruturar esse pensamento e mudar ele para alguma coisa no sentido de, ok, nessa parte aqui eu fui mal, nessa parte eu não consegui apresentar a minha ideia de uma forma clara. E aí a sua conclusão pode mudar para, eu preciso treinar mais, e não simplesmente que eu sou um fracasso. Então, na maioria das vezes, o sofrimento, a ansiedade, o estresse, ela não vem pelo que aconteceu, por algo que está na realidade, mas no pensamento que a gente cria a partir do que aconteceu, da situação, né? E aí, com isso, a gente para de ser refém do nosso próprio pensamento. Então, a gente sai desse mundo, talvez, da fantasia que o nosso cérebro criou e começa a questionar os pensamentos. Então, para não ficar só na teoria, você pode praticar isso durante a sua semana. Você anota um pensamento que você teve ali, que te deixou mal e que trouxe essas emoções, né? Essa ansiedade, esse estresse, essa angústia. Você anota ele e começa meio que um trabalho de detetive. Então, tipo, qual a evidência que eu tenho que esse pensamento seja realidade? Será que eu estou exagerando nesse pensamento? E aí a gente trabalhando, olhando para esse pensamento, pensando nas evidências, talvez você consiga reestruturar esse pensamento. E aí você vai perceber que parte do sofrimento é meio que uma coisa que nossa cabeça criou e não necessariamente tem a ver com a realidade, com o que realmente aconteceu. E o problema é que isso pode afetar outras áreas da nossa vida e a gente nem perceber. Às vezes a gente está no piloto automático e nem percebe que isso está afetando a gente. Uma coisa que pode atrapalhar é em relação à procrastinação. Às vezes a nossa cabeça está cheia e a gente acaba dando voz para esses pensamentos. E vem um pensamento, se eu parar, eu estou sendo irresponsável, eu não posso descansar, senão eu vou ser uma pessoa pior, vou ser uma pessoa preguiçosa. E se você acha que esses pensamentos podem te atrapalhar, você pode clicar no vídeo aqui do lado e entender um pouco mais de como que funciona a nossa cabeça quando a gente está nessa lógica assim de produzir o tempo todo, sem descansar. Até porque esse vídeo vai terminar por aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.